E eu, com a proteção de Deus, em nome do povo maranhense, declaro bem a presente sessão. Verificando que há 2 vereadores a fazer uso da tribuna, pela ordem de inscrição, a palavra está facultada ao vereador Edson Siqueira, mais conhecido como Edinho de Moacir. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, assessoria jurídica desta casa, assessores aqui presentes, dos gabinetes. E, senhor presidente, caros colegas vereadores, venho aqui a esta tribuna hoje a dar um esclarecimento à população, primeiramente, a quem a gente deve dar nossos esclarecimentos como político e como pessoas deste município. Houve alguns acontecimentos agora, esse mês, diante de uma janela que abriu para que alguns políticos mudassem de partido ou que procurassem suas opções, o melhor para si próprio e para o grupo também. E eu tenho sido questionado por ter tomado uma posição, já que em 2004, eu fui candidato pelo PTN, tendo nas urnas de Guamaré e Baixada do Meio 279 votos, o vereador, o 9º colocado de 9 vereadores nesta casa, de um governo e que fazia parte de assessor na Secretaria de Obras. E Deus me deu a minha eleição, o 9º colocado. Em 2008, fui novamente candidato pelo PTN, partido que eu tenho muita admiração e respeito, partido que sempre, até hoje posso dizer, foi um partido que me deu muita sorte. Tive 333 votos neste município, o 4º colocado, mas por um coeficiente fiquei fora das vagas, mas não me senti perdedor, porque perdedor é aquele que perde depois das vagas que são existentes. E eu cheguei a 4º colocado, e por problemas políticos, onde eu saí candidato, já que não fiz o coeficiente, mas isso eu vou tratar esse assunto mais para frente, o porquê que eu voltei para esta casa. E agora em 2012, também pelo PTN, foram 3 mandatos, tive 639 votos, dobrando 2 votações em uma só. Isso mostra o meu trabalho e respeito que eu tenho por este povo e por Guamaré. Não é política comprada e nem comprando a dignidade nem o caráter de ninguém para votar em Edinho de Moacir. E esta posição que eu tomei de hoje fui me coligar. Hoje eu sou vereador do PV, Partido da Vitória. Muitos chamam Partido Verde, mas eu prefiro chamar o Partido da Vitória. E vai ser o Partido da Vitória. E estou sendo criticado por algumas pessoas, eu acho que ignorantes, ou mais, assim, no ditado popular, alguns babão ligados ao grupo do prefeito. Hoje, eu tenho minhas decisões próprias. Sempre estive. Sempre pautado em uma palavra e um compromisso que foi dado em 2007, quando se estava se construindo um projeto para Guamaré. Projeto esse, junto ao ex-prefeito Auricélio,
junto ao prefeito Hélio, o vereador Damião, o ex-prefeito Lula. Quando ninguém acreditava nesse projeto, eu acreditei, como acredito até hoje. E eu mudar de partido, porque fui convidado a ir para o PR, onde hoje o vereador Eudes faz parte do PR, que era PTN, o vereador Damião era PTN, hoje é PR, hoje o partido está hoje o PTN, a maioria dos aliados do PTN passou a ser PR. Parabéns para Damião, tenho que aceitar a sua decisão e respeitar, porque nós vivemos num país democrático. Parabéns para o vereador Eudes, mas eu preciso também ser respeitado. Eu vivo num país de democracia. Eu fui para o PV, não intuito, como alguém está comentando aí, impossível candidatura, diferente do que hoje eu estou trabalhando, que é a minha reeleição para vereador nesta casa. Não disse a ninguém que estava indo para o PV, que hoje o presidente do PV é minha esposa, já que eu ia mudar de partido e minha esposa é presidente de um partido, certamente eu tinha que ir para um presidente que eu tenho uma grande amizade, uma grande afinidade, é com quem eu durmo e acordo de manhã. É com quem eu converso meus problemas e ela conversa os problemas dela. Mas no intuito de coligar. Porque existe hoje que você pode coligar. Fui para um partido para somar. O intuito é somar com o governo. Hoje o senhor é presidente do PT, né, vereador Miranda Júnior? Mas o senhor faz parte do PTN hoje. Pronto, o vereador hoje está no PTN. Parabéns para o senhor. E eu tive essa escolha. Me sentei com minha família, procurei primeiramente, pedi a Deus primeiramente sabedoria. Para que que eu me sentisse bem para onde eu fosse. E conversei com minha família, com alguns militantes, amigos, que convivem comigo, que caminham comigo até hoje. E foi citado, foi plausível a ida de Edinho de Moacir para o PV. Eu acredito que não muda nada. Hoje eu atendi no meu gabinete 3 aliados meus, e a pergunta era essa: você abriu do governo? Não. Apenas cumpri a democracia. Apenas estou fazendo valer a democracia do nosso país. Até o momento, não. E que eu saiba, eu não fui para o PV para abrir do governo. Eu fui para o PV para somar para o governo, porque até mesmo na eleição de 2012, o PV fez parte da coligação do PMDB. Então o PV nunca deixou de ser governo. Mas o importante é que a gente seja tratado de igual para igual. Voltando um pouco ao passado, porque o passado, ele não persegue, e é importante que você, tanto que seja bom, que seja ruim, é preciso que o passado seja dito. Quando em 2008, que eu perdi a eleição, quero aqui agradecer o ex-prefeito Auricélio e ao prefeito Hélio atual, hoje o prefeito atual, quando sua esposa foi designada secretária do município, eu voltei para esta casa como suplente, mas sempre, nesta casa, continuo com a mesma conduta de sempre, defendendo o governo, defendendo o povo de Guamaré, muitas vezes mal interpretado por alguns dos meus colegas, pelas minhas opiniões. Porque quando se está certo, está certo. Quando se está errado, está errado.
Mas, o que me deixa triste, eu participei do encerramento da festa de Lagoa Doce, e eu fiquei triste. Não vou citar nome, porque é até antiético. E eu tenho uma coisa que meu pai, minha mãe, meus avós me ensinou, é que quando a gente vai a uma igreja, e lá a gente está, por mais raiva que você tem de alguém, de algum inimigo, que eu não tenho inimigo, eu não tenho raiva de ninguém, graças a Deus, porque a minha raiva é aquele momento, passou, não tenho mais raiva. Todos nós temos esse problema, tem pessoas que guardam mágoa, eu não guardo mágoa. E, vereadores, eu fui tratado com indiferença, e eu me senti mal. Por isso que eu estou aqui hoje, com esse discurso triste, por ser tratado por indiferença, de pessoas que eu achei, que eu acho, que existe uma consideração e uma amizade, mas que muitas vezes a gente deixa as nossas amizades e o nosso carinho por alguém pela política, pelo um voto. Isso não deve existir, porque a política ela é passageira, tudo nesse mundo é passageiro. O que prevalece é a palavra do Senhor, mas o resto tudo é passageiro neste mundo. E eu me senti mal. Eu ia participar da festa, não participei, chamei minha esposa, vim para casa, porque é importante você pensar, analisar, conversar com quem você deve conversar. Mas era preciso que isso tivesse acontecido, porque às vezes muitas vezes você joga todas as fichas que você tem, e muitas vezes você passa a ser criticado ou decepcionado. Mas eu não fui criticado, muito menos decepcionado, porque coisas pequenas não me atingem. Vereador Edson, desculpa interromper seu discurso, mas eu queria que o senhor concluísse, porque já está se aproximando o tempo, e tem outro orador a fazer uso da tribuna. Tudo bem, senhor presidente, vou concluir aqui, já que tem outro orador. Só gostaria de pedir uma parte do amigo. O tempo está terminando, mas eu vou dar a parte o vereador. Dou a parte, vereador. Não, apenas para lhe dar os parabéns, porque, de fato, no ambiente político existe uma dificuldade em conseguir externar aquela vontade que temos em nosso íntimo. O colega, pelo que todos nós percebemos, pôde cumprir um ciclo, né, na sua vida pública. E hoje começa um novo ciclo de sua carreira, da sua militância, da sua publicidade em relação à sociedade. E o que eu posso lhe desejar, e acredito que seja também o desejo dos demais colegas, é boa sorte, que a sociedade possa observar com carinho essa sua alternância de partido. E força, colega. Força, porque o ambiente não é fácil, mas a gente é forte. Obrigado, vereador. É importante porque o mais importante é que nesse meu que eu mudei de partido, se eu tivesse mais 30 minutos, eu ia postar as mensagens que eu recebi de apoio da população, dos meus amigos. Por que tomei essa decisão? Tomei a decisão de hoje ser PV, achei um meio mais fácil de conduzir um trabalho político, já que minha esposa é presidente, e também mais um partido para somar com o grupo. Se tem alguém que está criticando, ou que está comentando que este vereador abriu do governo, não. Não sei o governo deste vereador, porque até o momento não tive nenhuma comunicação, nem muito menos algum pronunciamento do prefeito diante do meu posicionamento político. O tempo é tão curto, 10 minutos, que eu já estou com 14 minutos, eu agradeço ao presidente por ter paciência e estar nesse programa. Mas eu tenho muitas coisas e muitas para ser revelado e para ser dito, de alguns comentários que foi feito sobre meu nome, mas fica para outra oportunidade, porque quanto há tempo, há esperança. Mas quero deixar claro, a vereadora Diva também mudou de partido.
Quero que parabenizar a senhora por ter mudado de partido também, porque também foi buscar algo, como o vereador Edinho foi, já que o presidente do seu partido é seu esposo também. Acredito que é outro partido que veio a somar com o grupo do governo. Mas é preciso, vereadora Diva, eu tive 639 votos, a senhora teve 450. Juntando, acho que dá 1.100 votos, só nós dois. Só nós dois, tem 1.100 votos neste município. O povo acreditou e acredita, eu acredito que o povo ainda acredita. Mas eu vou deixar o restante do discurso em outro pronunciamento, que certamente vou fazer nesta casa. E quero aqui agradecer o presidente por ter me aturado esses 15 minutos, já que só tenho direito a 10. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Edinô de Albuquerque fará uso da tribuna, o tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Queria inicialmente saudar o presidente desta casa, saudar todos os vereadores por esse dia tão importante, um dia em que o vereador Edinho vem prestar contas dos seus motivos que levaram, na verdade, a ter que mudar de partido. Eu fiquei tão emocionado com a sua vontade de falar mais, que por pouco eu também não passei o meu tempo para Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência estava indo muito bem, falando de todos os seus motivos. Ao final, só não consegui entender a junção dos seus votos com os votos da vereadora Diva. Mas você vai ter, com certeza, a oportunidade nesta casa de também falar sobre isso. Mas hoje eu vim a esta casa, vim a esta tribuna, para falar da dificuldade que é ser oposição no município de Guamaré. Muitas cidades a oposição deita e rola, porque, na verdade, o município não tem as condições financeiras de fazer. E aí você passa 1 ano, 2 anos reclamando a mesma obra e o município não tem condição de fazer. Em Guamaré, graças a Deus, foi abençoada por Deus, nós temos condições diferentes. Quando se falava só a questão dos royalties de petróleo, veio para cá a distribuição de combustível e aí a nossa arrecadação passou a ser mais diferente de quem que se falava só em royalties de petróleo. Passamos a ser a cidade que mais arrecada ICMS, com exceção da capital do estado do Rio Grande do Norte. Isso torna Guamaré diferente de todas as cidades, onde a população, na verdade, clama, reclama e quer decisões rápidas. E eu lembro aqui da questão de 2013. 2013, muitas vezes, Miranda Júnior e Gustavo falavam da iluminação pública de Guamaré. Por várias sessões aqui, foi pauta do dia. Hoje, a iluminação pública de Guamaré é modelo para todas as cidades. Existe até um 0800 para quando a luz do poste não estiver acendendo, você possa reclamar nesse 0800 e ser atendido. E tenho andado em várias localidades do município e vejo como a iluminação pública de Guamaré está a contento, está atendendo bem as pessoas desse município. Em 2014, chegamos a fazer, inclusive, audiência pública para tratar aqui da estação de tratamento de esgoto, que, na verdade, o governo nunca escondeu, que era uma vergonha para o povo de Guamaré. Mas o governo resolveu encarar e também resolver. Os primeiros equipamentos da estação de tratamento de esgotos já estão em Guamaré e, num período muito próximo, nós vamos ter resolvido este problema de forma definitiva. O ano passado, o que mais veio em pauta foi a questão da água.
Faltava água lá na Armando Ribeiro Gonçalves, não chegava a Macau, não chegava a Guamaré, e o povo estava passando sede, sim. E aí tinha que ter uma decisão de governo. E a decisão de governo foi tomada para dessalinizar a água, e também é uma realidade em Guamaré. No próximo dia 29, já vi aqui o pedido de audiência pública para apresentar para a população de Guamaré o novo sistema de água, para que possa ser discutido e que as pessoas tenham conhecimento de como vai ser dessalinizar a água e não depender mais da água que teria que vir lá da Armando Ribeiro. Quando faltava água lá em Piancó, na Paraíba, a água não chegava na Armando Ribeiro, consequentemente Guamaré ia ser, ao longo do tempo, dependente desta questão. De forma definitiva, Guamaré é a única cidade, talvez do Nordeste, para resolver a questão da água. E é isso que eu falo, que isso é ter recursos definitivos. Isso é fazer com que a oposição tenha dificuldade de ser oposição. Por quê? Porque quando ele reclama, o governo dá resposta, porque tem condições de dar resposta. Graças a Deus, eu estou na situação. Tenho muito orgulho de ser PNDB, de ser do partido do governo e de estar à frente de muitas decisões que são tomadas a favor do povo. Na última terça-feira, Gustavo falou uma frase aqui, e ele dizia o seguinte: toda obra é importante, mas nem toda obra é prioritária. E aí ele falou de algumas coisas. Ele falou da questão do muro do cemitério, e alguns até disseram que era para evitar a rebelião dos mortos no cemitério. E aí, eu que tenho um eleitor de frente ao cemitério, que a areia batia, o vento batia na areia e jogava na casa dele, para ele talvez aquela obra seja uma obra importante. Talvez para quem morava lá bem distante, a obra não fosse importante. Mas para quem mora de frente ao cemitério, que convivia diariamente com o vento batendo na areia e levando para dentro da casa dele, não pode dizer que aquela obra não era prioritária. Além disso, o vereador Gustavo falou da rua Nicolau Gomes, falou dos buracos. E é verdade. Eu, inclusive, já assinei um requerimento nesta casa e foi votado pelos senhores vereadores, pedindo a recuperação lá da rua Nicolau Gomes, do calçamento. E é verdade. Tenho certeza que quando terminar as construções dos novos calçamentos, também vai chegar na rua Nicolau Gomes. Mas aí eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente lá tem buracos e realmente está precisando de reparo. Mas assim como a iluminação, assim como o tratamento de esgoto, assim como a água de Guamaré está se tornando realidade, tenha certeza, Gustavo, o calçamento da rua Nicolau Gomes também vai ser realidade logo, logo. Ele falou também da questão da estrada de Lagoa Seca. E aí, numa das reuniões que eu sentei com o prefeito, e eu disse: prefeito, fiz alguns requerimentos, e entre eles o requerimento da estrada que chega a Santa Maria 3. E a população tem clamado, na verdade, por essa estrada. E ele disse: vereador, agora você vai esperar, porque agora eu vou atender a vereadora Diva e vou atender Silvia Araújo. Vai fazer a estrada de Lagoa Seca. E ainda deu mais argumento, porque não ia fazer do Santa Maria 3, porque lá no Santa Maria 3 já chegou a construção na unidade básica de saúde, já tem uma quadra de múltiplos esportes, já chegou a reforma da escola Francisco Maciel e o calçamento vai começar em seguida. E aí Lagoa Seca ele não tinha chegado nenhuma obra e vai chegar agora, na verdade, a estrada que vai escoar também a produção, porque Guamaré precisa se preparar de forma diferente para que a gente consiga se tornar realmente uma cidade industrial, criar as condições que preparem o município para que atraia as empresas, no momento de tantas dificuldades de emprego, no momento em que a Petrobras não está praticamente admitindo ninguém, no momento em que a população de Guamaré está dependendo única e exclusivamente dos empregos da prefeitura. Então, temos que preparar Guamaré para uma nova realidade, assumir o papel de cidade industrial. Muito obrigado. Verificando que não há mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna,
Temos 3 requerimentos da autoria da vereadora Elisete para a ordem do dia. E os demais projetos, passo para as comissões. Só queria ressaltar e pedir o apoio de todos os senhores vereadores, que todos os projetos que chegam aqui, claro que são importantes, mas esse projeto de resolução legislativa da minha autoria, 026, queria o apoio de todos os senhores para nós discutirmos esse projeto com bastante coerência e darmos uma dedicação especial, pois Guamaré precisa da sua reforma fundiária e a nossa população precisa que suas casas tenham escritura pública. Passo a ordem do dia. Temos 3 requerimentos da vereadora Elisete. Se os senhores concordarem, eu posso ler os 3 e votar todos os 3 juntos. E se os senhores não concordarem, eu leio o nominal e nós vamos votando nominal. Também, se a vereadora concordar, ou se ela tiver alguma referência a fazer algum dos seus requerimentos. Questão de ordem. Com a questão de ordem, a palavra, a vereadora Elisete. Eu gostaria que o novo presidente colocasse o 030 separadamente e os dois, o 31 e 32, em bloco. Pois não, vereadora. Assim será feito. Requerimento 030/2016 requer ao chefe do Executivo Municipal a realização de audiência pública referente ao sistema de abastecimento de água vigente, e em especial o que está para ser implantado. Autoria vereadora Maria Elisete Negreiros. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Elisete. A finalidade de eu ter pedido uma audiência pública em relação ao novo sistema de abastecimento de água é porque eu acredito que também vocês, nobres colegas vereadores, têm recebido perguntas da população. Como é que vai ser esse sistema? Como é que vai ser operado esse sistema? Quem vai operar esse sistema? Então, a gente fica meio assim, sem saber, porque nem eu mesma, como vereadora, sei, né? Então, vejo que há esta necessidade, porque nós temos aí um serviço de abastecimento que a CAERN é quem nos presta este serviço, que a CAERN é inimiga da população de Guamaré. Eu digo até assim, inimiga, porque não vem a água e ela está cobrando contas absurdas, né? Eu acredito que todos estão recebendo contas de 800, 1.000 e tanto reais, né? Então, uma instituição dessa, jamais ela pode ficar para operar esse sistema. Então, o prefeito está fazendo a parte dele, mas ainda existe uma grande dúvida da população. Como é que isso vai ser operado? Quem vai operar? Então, há necessidade de que a empresa que ganhou a licitação, juntamente até com o executivo, a empresa que foi a Aquapura Limitada, EPP, venha esclarecer, né? E, juntamente com alguém do executivo também, possa esclarecer para que a população fique ciente de como vai ser esse sistema. Ainda está muito confuso e a gente precisa de esclarecimentos. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir sobre o projeto, eu vou fazer, aliás, o requerimento. Eu vou me solidarizar à vereadora Elisete Negreiros, porque eu acho que esse requerimento é de uma importância muito grande para todos nós, principalmente para os nossos nosso povo que está aí esperando
uma resposta sobre a questão da água e vemos que foi licitado, já existe uma empresa vencedora. Eu acho que a senhora foi muito feliz em convocar essa audiência pública, o executivo e o pessoal da empresa para fazer uma explanação aqui na Casa Legislativa. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por 9 votos. Temos mais 2 requerimentos, que são o 031 e o 032. Vou ler os dois e vou colocar, como a vereadora mesmo pediu, em discussão, em votação, os referidos requerimentos. O requerimento número 031/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Marluce Bastos Damasceno. Requer ainda que dessa moção se dê ciência à família enlutada. Autoria vereadora Maria Elisete Negreiros. Requerimento número 032/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Maria Valdiva Marinho. Requer ainda que essa moção seja dada ciência à família enlutada. Autoria vereadora Maria Elisete. Continua em discussão os 2 projetos. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra vereadora Lisete. Como os 2 requerimentos, o 031 e o 032/2016, tratam da mesma finalidade, eu pedi para que Vossa Excelência colocasse em bloco. Há pouco mais de um mês, nós tivemos 2 grandes perdas na sociedade. 2 mulheres que tiveram muitos feitos, uma na educação e a outra na saúde. Então, nada mais do que justo de que esta casa encaminhar à família uma moção de pesar. Muito obrigada. Continua ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir sobre os requerimentos, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por os 2 requerimentos por 9 votos. E peço ao redator de atos que faça o trâmite normal, como assim a vereadora deseja. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passo às comunicações parlamentares. Cada vereador com seu prazo regimental de 6 minutos. A palavra está facultada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Damião. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu queria apenas fazer aqui um pedido à secretária de Educação, no que diz respeito ao ônibus que faz o traslado dos meninos lá do assentamento Santa Paz. Porque a gente tinha um micro-ônibus, Machado, ele tem uns meninos que moram lá dentro nas casas dos terrenos, e o micro-ônibus ia pegar eles e deixar. Agora mudou de proprietário, o ônibus agora é do senhor Chicanã, e ele está soltando os alunos lá na vila. Não está indo deixar, com isso os meninos estão perdendo aula, porque fica realmente é muito distante para os meninos ir a pé para o colégio. A diretora disse que eu já conversei com ela, ela disse que já tinha falado com ele, mas ele disse que não ia, que o ônibus era grande. Mas
não é verdade, porque eu tinha um caminhão grande, um truque, e eu entrava e saía lá a hora que eu queria. Lá onde os meninos moram. E outra reclamação que eu queria fazer também o secretário de transporte, com de respeito ao ônibus que faz a linha Baixa do Meio e Guamaré. Porque também tem dia que o ônibus vem de manhã e só volta à tarde. E, pelo que eu sei, o contrato dele é 4 viagens por dia. Vai de manhã, vem de manhã, volta ao meio-dia, volta de 1 e volta de 5h30. Era esse o meu apelo que eu queria fazer. E queria que a secretária de Educação, junto com o Everton, que é o coordenador de transporte, falasse com o Chicanã para ver o que ele podia fazer. Que outra coisa também, senhor presidente, existe esse mesmo ônibus, ele está fazendo um percurso de Santa Paz lá para a Primavera. Não tem nenhuma necessidade. Ele vai pegar um aluno lá, ele vai na frente e o ônibus que vai para Santa Maria 3 do colégio vai atrás. No mesmo horário, o aluno arriscando a vida dos outros alunos, porque ele faz a manobra lá em cima do asfalto, no meio da estrada, ali numa despresença dele. É fatal ali uma carreta pegar um ônibus daquele e fazer uma tragédia com uma rumba de menino por conta de um aluno. E mais que tem um ônibus, no mesmo horário tem um ônibus que vai para Santa Maria 3. Ele vai na frente deixar um aluno lá e vai pegar de 1 hora, o mesmo horário que o ônibus de Santa Maria vai e o mesmo horário que o ônibus de Santa Maria vem. Não existe, não tem necessidade daquele ônibus fazer aquele percurso. Era essa, presidente, a minha palavra. Queria que Vossa Excelência, se pudesse, encaminhasse esse meu pedido à Secretaria de Educação. Quero deixar aqui registrado, vereador, e chamar a atenção do diretor desta casa, que encaminhe a preocupação do vereador Damião à Secretaria de Educação, para que a secretária tome ciência e venha tomar as providências necessárias sobre esse problema. A palavra continua facultada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Miranda Júnior. Senhoras e senhores, serei sucinto, mas temos uma situação bastante constrangedora se a oposição nesse município não se posicionasse em relação ao discurso proferido pelo colega há pouco na tribuna. Digo isto porque o colega, de fato, ele está corretíssimo em parte de seu discurso. O nosso município, ele é um município privilegiado, realmente. Fazer como o colega disse, é diferente. É diferente porque a quantidade de recursos públicos disponível a nós, enquanto gestores, para administrar essa cidade, ela supera a grande maioria dos municípios do país. E é com essa quantia de dinheiro que devemos nós suprir as necessidades da sociedade, suprir aquela deficiência, os problemas estruturantes que tão bem conhecemos. E agradeço muito o senhor ter feito menção ao fato de que a oposição sempre está discutindo, propondo, cobrando, incentivando, atuando e, como bem diz o prefeito, na maioria das vezes, contribuindo para o governo com o objetivo de ver a estruturação, de ver a melhoria dos serviços públicos, de ver esse dinheiro público ser investido e que ele tenha como objetivo final o cidadão. Mas, infelizmente,
eu tenho que discordar do amigo no quesito ordem cronológica. Veja bem, se formos tratar apenas das duas obras estruturantes que o colega bem registrou aqui, como o problema, a deficiência no abastecimento de água, que inclusive a nossa colega solicitou uma audiência pública para tratar do assunto solução para ele, e a estação de tratamento local, nós podemos observar que discutimos esse assunto, alocamos recursos, fazemos audiências, brigamos aqui, muitas vezes chegamos a brigar neste plenário, isso há mais de 7 anos. E somente este ano, com previsão em todos os anos, é que tomamos nota de uma posição mais segura, mais decisiva, de uma voz mais ativa do governo em relação a dizer, vou fazer, vou construir, vou entregar. Se eu estiver mentindo, por favor, me corrijam. Agora, a oposição irá continuar, pode ter certeza, colega. E tenho certeza também que aqueles que são governo, como o vereador Damião bem fez agora, também irão continuar a cobrar do governo. O foco desse meu discurso, que é a conclusão destas obras e a sua pertinente entrega à sociedade, ainda neste mandato, ainda neste ano. Porque é muito bom você passar 3 anos dizendo, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí no último ano você pega a bandeirinha, balança, aí diz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Parabéns, eu vou bater palmas, vou dar os parabéns, quero estar presente na inauguração, ainda neste meu mandato, porque, enfim, não sei se terei a oportunidade de voltar aqui novamente, mas o que eu, enquanto oposição, e tenho certeza que os caros colegas, enquanto governo, nós não vamos permitir é que estas e outras obras, como construção de casas, como a urbanização do Vila Maria, entre outras coisas que tanto falamos aqui, seja utilizado neste momento como evento político, publicitário para uma campanha. Eu tratei desse assunto com um amigo terça-feira passada. Hoje me dou ao luxo, infelizmente, de tratar novamente. Mas se o governo queria ouvir uma resposta, uma posição da oposição, uma resposta respeitosa, uma resposta ordeira, e no sentido de tentar aproveitar o máximo possível as forças de todos nós para implantar tudo aquilo que for possível neste município, essa resposta acabou de chegar. A oposição continuará a exigir, sim, tudo aquilo que sempre exigimos. E queremos, sim, que essas obras ainda sejam implementadas neste mandato, até o final do ano. Só isso. Palavra continua facultada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador de novo. Na verdade, quem conhece a minha história política, jamais eu ia àquela tribuna ou usaria o microfone daqui para pedir paralisia da oposição, nem mesmo da situação. Nós estamos aqui imbuídos no mesmo objetivo, de melhorar a vida da população de Guamaré. Vocês de um lado, nós do outro, mas não existe a rivalidade. Quanto à questão cronológica, normalmente quando a gente escolhe o prefeito, a gente escolhe o plano de governo dele. E a gente acredita naquele cidadão que a gente escolheu. E aí, até então, a gente tem que acreditar nele do primeiro dia até o último, para que ele realize. Se ele tivesse prometendo que ia fazer no próximo ano, eu até entendia. Mas ele está dizendo que vai fazer agora. Agora, licitar, trazer aqui a empresa só para mostrar como é que vai ser o sistema, para explicar o sistema. Não se preocupe, vereador, não vai ficar
para o próximo ano. Vai ser feito dentro deste ano. A outra coisa que Vossa Excelência tem insistido, e aí eu tenho que discordar de você, e aí realmente a gente discorda feio, é a questão de você querer moldar o comportamento deste vereador. Moldar a forma em que eu uso a tribuna, de que eu me expresso, de que eu falo, se eu falo do meio mais político, se eu falo do meio mais diferente. Infelizmente, eu tenho esta característica e não pretendo mudar, porque ela tem dado certo. Tá bom? Muito obrigado. A palavra continua facultada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero inicialmente desejar boa sorte ao colega Edson, que da tribuna anunciou sua mudança de partido e discorreu sobre algumas situações que vão nortear sua postura daqui para frente. Independente dos obstáculos que Vossa Excelência venha a ter que superar, eu espero que Vossa Excelência faça isso de cabeça erguida e com muita fé em Deus e que tenha sucesso. Senhor presidente, o segundo orador, o vereador Ednor Albuquerque, como sempre, muito eloquente, mas nem sempre tão coerente, fez algumas citações que envolveram meu pronunciamento durante a última sessão. Eu gostaria de inicialmente dizer para o vereador que difícil em Guamaré não é ser oposição, não. Difícil em Guamaré é ser político. O município que é referendado ainda no Estado, e por que não dizer no Brasil todo, como um município corrupto, o município que protagoniza talvez os maiores escândalos de corrupção do país. Então é difícil nesse município ser político, independente de ter sangue verde ou qualquer outra cor. E quando eu digo que Vossa Excelência, apesar da eloquência, faltou com a coerência, é porque o mistério, o dever de fiscalizar as verbas públicas, o dever de zelar por aquilo que realmente interessa, compete a esta casa, não compete à oposição, não. Mas nem eu e nem o colega Miranda temos a covardia de arregar e não carregar nos ombros essa postura. Carregaremos sim, vereador, porque nós temos aqui obrigação com o povo, como eu mesmo já disse. Meu partido aqui é o povo. Eu não tenho constrangimento de dizer e de aplaudir as ações do governo, diga-se de passagem, poucas, mas aqui e acolá faz alguma coisa positiva, e eu estou aqui para votar a favor e para defender. Mas da mesma forma, eu estou aqui para criticar. Olhe que o vereador se auto-intitula governo e vai à tribuna e discorda do meu pronunciamento quando eu digo que é um equívoco executar o orçamento investindo dinheiro na reforma de um cemitério onde a população do município clama por um novo. Ele justifica dizendo que 2 casas na frente do cemitério foram beneficiadas. Ele ratifica o que eu estou dizendo. Ele ratifica o que eu estou dizendo. Ele está querendo que se reforme um cemitério, invista dinheiro público ali, em detrimento de 2 pessoas, 3, 4, 10 casas. São 12 mil habitantes que residem nesse município. Ou seja, essa realmente é a regra, é a ordem que o vereador que apoia o governo espera que seja executado o orçamento. O vereador Miranda Júnior foi muito feliz e pertinente quando chamou a atenção do colega Ednor dizendo o seguinte: ano após ano é alocado recurso para tudo aquilo que a gente considera prioritário nesse município, mas não é feito, é postergado. Aí agora, coincidência ou não, em pleno ano de campanha, tudo será resolvido. Pois sabe, vereador, que a ETE, quando ela estiver implantada, eu não faço questão dos louros, não. Eu não faço questão nenhuma
que nenhum blog dessa cidade, que nenhum cidadão dessa cidade se lembre que foi a oposição que protagonizou esse papel aqui. Fomos nós que durante vários pronunciamentos, e muitas vezes os colegas da situação discordando, mas fomos nós que enfrentamos. Se sair, sabe por que vai sair? Porque ele vai obedecer, o prefeito vai obedecer àquela regra, aquele provérbio que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que enfura. São 8 anos dizendo a mesma coisa aqui dessa Casa Legislativa. São 8 anos. Vamos completar 8 anos cobrando prioridade na ETE, porque o povo do Vila Maria não é porco, não. Eu disse aqui já 1000 vezes, o povo do Vila Maria merece respeito. Não é porco para viver misturado aos próprios dejetos, não. Foi a oposição aqui que cobrou inúmeras vezes ações para resolver o problema da falta d'água. E sempre foi conduzido com enrolação. Nós estamos terminando uma gestão que os senhores poderão ostentar e dizer: o meu município administrou em 4 anos R$500 bilhão. Agora façam uma análise, vejam se esse R$500 bilhão é compatível com as ações do governo e façam a escolha de vocês. Eu faço das minhas palavras do vereador Edson, eu sou democrático. Escolham quem os senhores achar melhor. Agora, tenham senso crítico. O vereador critica o vereador Miranda Júnior, dizendo que ele não pode interferir no seu comportamento pessoal. E não pode. O vereador não está interferindo, não. O vereador só está querendo otimizar a função legislativa do colega Edinor, que na maioria das vezes se pronuncia em benefício próprio. Agora, procure aqui nessa casa um discurso meu e do vereador Miranda Júnior que não seja pautado no interesse da coletividade. Eu estou me lixando se gostam ou não de Gustavo. Não fui eleito para isso, não. Eu fui eleito para defender os interesses da sociedade de um modo geral. Eu defendo Baixada do Meio, onde eu moro. Eu defendo Lagoa Seca. Eu defendo todos os assentamentos, como fiz na última sessão aqui. Eu defendo o centro do município, quando critico essa execução equivocada, essa reforma equivocada do cemitério. Então eu sou um defensor do povo de Guamaré, não sou defensor do meu mandato apenas, não. A palavra continua facultada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson. Simplesmente para terminar o meu discurso, sei que as coisas estão muito... O clima esquentou nesta casa, é importante o discurso, os colegas vereadores, a discussão, mas não vou entrar nesse mérito nem da situação, nem da oposição. Sim, porque hoje, se eu entrar nesse mérito, eu posso sair da linha. E eu prefiro terminar o meu pronunciamento. Quando eu falei, vereador Edinor, e somei os votos meu e da vereadora Diva, como eu falei naquela tribuna, de algumas pessoas com a mente vazia que não tem o que fazer, não tem o que dizer, e algum pronunciamento do blog Guamarém estou com alguns pronunciamentos aqui, até uma postagem mentirosa, que eu vou citar aqui também, que isso não me... porque Guamaré me conhece. Se você quer postar alguma coisa, se você não postar a favor de Edinho de Moacir, e você postar contra Edinho de Moacir, o feitiço vira para cima do feiticeiro. Porque o povo de Guamaré conhece Edinho de Moacir há 45 anos. Conhece a família de Edinho de Moacir há 45 anos. Edinho é ficha limpa nesse município, desde que entrou na vida pública. O pai dele foi político, ficha limpa neste município. Então, não tenho por que me preocupar por postagens mentirosas. Postagem que querem agradar uns e desagradar outros. Postagem que querem aparecer para uns e se esconderem para outros. Quando eu somei a votação minha e da vereadora Diva, é que tem alguns comentários, vereadora. Até tem aqui numa postagem aqui do blog dizendo assim que há 2 vagas, a de Diva Araújo e de Edinho Moacir, ficaram abertas.
não entendi por que essas vagas estão abertas. Porque até dia 31 de dezembro, eu sou vereador neste município. A 1º de janeiro de 2017, com fé primeiramente em Deus e no povo de Guamaré, o povo vai me conceder novamente o meu mandato a voltar a esta casa, porque tenho um serviço prestado neste município. Não vivo em casa de eleitor mentindo ou pregando a mentira para que tenha um voto. Quando eu somei o nosso voto, vereadora, é porque se ninguém quiser a gente, nós somos candidatos nós dois. O coeficiente deve ser 1.000, 1.200 ou 1.300. A gente tem que trabalhar, lutar para que a gente chegue a um coeficiente para que se eleja pelo menos um. Eu tenho 3 mandatos, já tenho uma certa experiência. A senhora, junto com seu esposo, tem 2, 3 mandatos. Eu não tenho dificuldade nenhuma, vereador, de ser um assessor seu. E eu acho que a senhora não tem dificuldade nenhuma de ser um assessor do vereador Edinho de Moacir. Sou governo, continuo dizendo que sou governo porque fui para o PV para aumentar a quantidade de partidos que hoje é aliado do governo. Acredito que a vereadora Diva, do mesmo jeito, hoje está no PRB, para também somar. Mas eu não posso dizer hoje, aqui nesta casa, e nem me preocupar, nem estar com a canetazinha, que nem eu vejo alguns colegas, somando quantos tem candidato, quantos chegam. Pela caneta chegam os 9 aqui. Pelas contas chegam os 9. Mas as contas de quem está fazendo, porque quem vai dizer primeiramente é Deus, e depois o povo, quem vai retornar aqui a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu não tenho essa preocupação, não. A minha preocupação, se eu tivesse a preocupação, eu tinha me coligado a outro partido que tivesse já um grupo de 10 ou 15 vereadores para que pudesse fazer o coeficiente. Eu já passei por situação dessa, de quando ninguém acreditava, eu acreditei, como hoje acredito nesse projeto, nesse governo. E sempre com uma votação expressiva neste município. É atendendo, é dando respeito, é tendo humildade. Quando errar, dizer que errei. Quando acertar, dizer que acertei. Mas vi aqui uma postagem. É estranho, muito estranho a vereadora Araújo ter saído do PMDB e filiar-se ao PR. Eu não sei o porquê dessa pergunta que o blog faz com a senhora. Quando penso que não, sai uma matéria com um eleitor meu que hoje vota no nobre vereador Edinor. Parabéns, vereador, porque a política é feita assim, na democracia. Hoje o eleitor de Lisete está comigo, o meu está com Diva, o de Diva está com o Damião, e teve a troca de partido, hoje é a troca de eleitores. E cada um fica com o que acha melhor, com o que atende os seus anseios. E esse cara, Edinor, esse rapaz aqui chamado Francisco, parece que é Francisco Gereissati o nome dele aqui, que é Bebel do Gereissati, mais conhecido por Bebel, ele é meu amigo pessoal, amigo, desde 2004 que esse cidadão era meu eleitor. E quando ele chegou que disse que ia votar no senhor, eu não tenho um voto amarrado de cabresto. Eu simplesmente aceitei a decisão dele, porque nós estamos na política. Ele disse hoje que votava no senhor, mas daqui para a eleição ele pode votar em mim. Tudo depende de uma conversa, do diálogo, do dia a dia. Porque eu conheço meus eleitores, a maioria dos meus eleitores. Eu conheço a minha família, que é onde mais investe, o pessoal, os políticos investem, mas na hora certa o voto é de Edinho de Moacir. Fica à vontade. Nós vivemos num país democrático, nós temos que ir atrás do voto mesmo, temos que buscar o voto. Mas, e vi a matéria, acordei com os colegas, uns amigos, criticando um pronunciamento mentiroso colocado pelo blog do Amaré em Dias. Eu digo, um pronunciamento mentiroso, porque eu
simplesmente peguei meu celular, acordei quando a matéria saiu, que eu estava doente, passei 15 dias com dengue, ainda estou meio mole, por isso que eu não quero me inteirar tanto dessas confusão aqui e nem me envolver no momento, porque vai haver momentos. E eu liguei para Bebel. Bebel, você está sabendo da... Tô, vereador. Aliás, minto, não, que eu estou com enxaqueca e tal, nem abri o blog para ver, mas abre uma olhadinha no blog aí, e veja aí, se é verdadeiro isso que você colocou, que você mandou postar, porque nós somos amigos, eu tenho família, minha filha ficou muito revoltada com esse pronunciamento, com essa postagem, meus irmãos, amigos políticos, que eu não sou essa pessoa que o blog colocou aqui, quando ele diz que o rapaz jogou a toalha para votar no vereador Edinor, e que estava cansado de promessa, que eu não sou homem de promessa. E, imediatamente, ele disse, vereador, me dê 1 hora que eu ligo para o senhor, daqui 1 hora. Tá certo, Bebel. E ele falou com o amigo que hoje é quem redige a matéria do blog, ele ligou para mim depois de 1 hora dizendo que tinha encaminhado o pedido de resposta ao blog, e ele encaminhou para mim também o pedido de resposta, dizendo que a matéria é mentirosa. Mas eu precisava ter esse assunto, e esperei até as 15 horas, para que o amigo Josivan e o blog Amaré em Dias se retratasse, ou, pelo menos, publicasse a matéria que foi colocada mentirosa. Porque o povo de Guamaré me conhece demais. Eu não vivo na política por barganha, não. Não estou aqui para elogiar o IB, para ter direito a barganha, não. Eu faço um trabalho sério, voltado ao povo de Guamaré, voltado à minha cidade de Guamaré. Agora me deixou triste porque eu tinha, Josué, um olhar diferente, e para esse blog, muitas vezes, muita gente dizia que muitas matérias eram mentirosas, e eu não acreditava, mas hoje eu sou obrigado a acreditar, porque aconteceu comigo. Quando a matéria fala que o rapaz jogou a toalha para votar no vereador Edinor, que o Morro do Judas precisava de mais ações, existe requerimentos, pedido, pronunciamento que nesta casa, não só meu vereador, mas da vereadora Lisete, Diva Araújo, Gustavo, em prol de ações para aquelas comunidades. Mas não somos nós que realiza as ações, apenas nós fazemos os pedidos, carecidamente, para que o gestor veja a situação daquele povo de Quilombo, Morro do Judas. Então, quando o blog fala isso de Edinho, ele não está falando de mim, ele está falando do governo. Que as ações não chegou porque o governo não fez. O que ele quis dizer foi isso aí. Que o blog sabe que não é eu que tenho que fazer as ações, que fazer acontecer. Nós temos que pedir, como nós todos pedimos aqui. Essa estrada de Lagoa Seca, pedi várias vezes, como a vereadora pediu, vai sair, parabéns. E quero aqui parabenizar o amigo Bebel por ter essa coragem, porque ele encaminhou pedido de direito de resposta. É tanto que ele encaminhou para outro blog. Hoje, eu acho que se o blog não relançou, se não postou, vai postar. Segundo ele, não saiu em um Edinho, vereador. Me desculpe, eu vou pedir para o outro blog, o Guamaré News, colocar o que eu vejo em você, o que é você e quem é você em Guamaré. E aqui eu quero pedir carecidamente que matérias mentirosas, que venham citar meu nome, eu peço, favor, que tenha mais cautela, tenha mais respeito, porque eu tenho família, eu tenho amigos, e não será bom para nenhum dos dois lados. Quer dizer, as minhas pessoas, as minhas famílias estavam fazendo desse rapaz uma imagem, uma imagem desacreditada, uma imagem que o rapaz era um crápula, era isso, era aquilo, que nada disso aconteceu, por quê? Por picuinhas, por postagens mentirosas, postadas em um blog que em Guamaré
para muitas pessoas, tem uma credibilidade. Então, é preciso, eu peço aqui encarecidamente a vocês, blogueiros, que quando lançar uma matéria, é bonito, é importante vocês lançar matéria, que tem matérias que vocês fossem atrás mesmo, eu acho que vocês ganhavam até mais Ibope, se vocês postassem. Porque se eu fosse blogueiro, se eu deixar um dia ser vereador, eu vou ser blogueiro. Porque aí tem que ser um blogueiro, aquele blogueiro que tenha coragem de postar o que é certo, o que é errado, mas o que é verdadeiro. Então, muito obrigado a todos vocês e peço encarecidamente que a pessoa responsável por esse blog tenha mais responsabilidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou falar, Miranda Júnior. O senhor já usou o seu tempo das comunicações parlamentares, o seu tempo de 6 minutos, não sei se usou todo, mas como o regimento da casa não permite usar novamente, eu vou pedir que o senhor tenha essa compreensão e deixe para a próxima sessão. Porque senão nós não vamos terminar essa sessão hoje. Não, você fala terça-feira. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Elisete. Eu gostaria de parabenizar o vereador Edson do Carmo pela mudança do partido, né? A vereadora Diva Araújo também, que acharam que não deveriam mais permanecer nos partidos que estavam, né? Então, isso é plausível. Cada um procura o que acha que é melhor. Eu, graças a Deus, né, eu continuo no PMDB, até porque eu não tenho marido presidente de nenhum partido, né? Como foi colocado aqui, né? Então, eu estou satisfeita, sou PMDB de coração e permaneço no PMDB. Já há muito tempo, é coisa de família, meu pai foi quem fundou o PMDB aqui em Guamaré, então foi quem deixou o PMDB aqui em Guamaré, e é uma coisa de coração, então continuo no PMDB. E assim, foi muito boas as discussões hoje, muito acirradas, né? E eloquentes, né? E assim, eu só queria dizer, porque nós estamos num ano eleitoreiro, né? E a gente, todo mundo quer ser o pai da criança, né? A criança está nascendo e todo mundo quer ser o pai da criança. Então gente, o nobre colega, que eu tenho uma enorme admiração e respeito, Gustavo, colocou que a oposição tinha cobrado aqui a ETE, tinha cobrado aqui o sistema da água, né, e tudo, mas ele esqueceu de dizer que não só a oposição, como todos aqui nesta casa cobraram isso, porque é nosso dever, nós somos representantes da população. Eu faço parte da bancada do governo, porque sou PMDB, mas eu sou representante da população. E eu venho aqui sempre cobrar em benefício da população. Então, na comissão que eu trabalho, eu sempre vejo o melhor para a população. Então, eu gostaria também que ficasse registrado aqui que eu também fiz parte desta cobrança que hoje está sendo executada, né? Como todos aqui que fazem parte da bancada desta casa. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra nas comunicações parlamentares, antes de eu encerrar essa sessão, eu queria só fazer aqui um breve comentário e falar sobre o discurso bem emocionado do vereador Gustavo Henrique, que eu acho que ele tem toda a legitimidade para poder fazer seu discurso, usar os seus minutos ou a sua oratória da forma que ele achar que deve. Eu quero aqui, como presidente dessa casa também, pedir aos colegas vereadores que não é porque seja nesse ano de eleição, mas que ia pedir a colaboração de todos, por mais que existam reivindicações dos senhores,
que sejam feitas da melhor forma e da maneira mais coerente e sensata. Houve essa discussão toda hoje aqui nesta casa, e é muito plausível que exista isso, que é para a população que está nos assistindo, veja que existe cobrança, existe debate nesta casa, e não há uma omissão. Agora, eu queria pedir aos senhores que, quando fosse usar a tribuna, ou os seus microfones, visse o que é que os senhores iam falar, porque, às vezes, as palavras, elas têm, além de ter poder, elas magoam. Porque é o seguinte, meu primeiro ano de mandato, estou encerrando agora, em 2016, dia 31 de 2016, estou encerrando meu primeiro mandato. Acredito que o vereador Gustavo esteja ainda agora para o seu segundo ano de mandato. E nesse primeiro ano de mandato, eu vi aqui várias reivindicações, várias cobranças da parte da oposição e até da situação, que ninguém nunca viu isso aqui em Guamaré. Aqui, quando é oposição, é oposição, quando é situação, é situação. Se defende ferrenhamente, foi o que eu vi, o que cresci e fui acostumado a ver na política de Guamaré. E hoje eu vejo uma dinâmica diferente. Hoje, situação, cobra do governo, como o seu vereador Damião cobrou, sobre o problema dos ônibus, e outros vereadores que já cobraram. E isso não é nada indiferente como se fosse da oposição, que a oposição que é o papel que ela tem que fazer. Agora foram feitas várias reivindicações aqui, nesse meu mandato, como vereador, e hoje como presidente dessa Câmara, do vereador Gustavo, em questão de iluminação pública foi resolvido, pavimentação foi resolvido, e outras N's e N's e N's. Agora eu quero só salientar e deixar claro ao vereador que eu não fui eleito para ser covarde. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa correta com minhas coisas. E se os demais vereadores ouviram e não se pronunciaram, porque eu acho que o foco da discussão hoje aqui era outra. Eu sou filho de Raimundo Donato da Fonseca, pescador, tenho um irmão prefeito. Esse irmão prefeito que tenho, ele, na eleição passada de 2012, foi para o pleito, não tinha mandato, saiu, ganhou pelo voto popular, se elegeu e hoje está enfrentando os problemas de Guamaré sem covardia. Porque não me digam os senhores que esses problemas de água é de hoje, ela é de ontem, anteontem. E não me diga que esse problema da ETE é de hoje, da mesma forma digo, é de anteontem. Mas o prefeito não está fazendo isso aí, bandeira política, que ele não precisou de ETE e nem de água para poder se eleger em 2012. Ele se elegeu com voto popular, com as suas ideologias e com o seu compromisso e com sua fé. Que ele tinha primeiro em Deus e segundo no povo de Guamaré, que conhecia o trabalho dele aqui como vereador. Não era só um simples candidato, como vereador. Então eu quero pedir aos senhores que quando forem fazer seus pronunciamentos, vamos nos colocar no lugar dos outros e vamos nos colocar da forma coerente nas cobranças, porque hoje, nessa tarde de hoje, foi muito boa, muito proveitosa a sessão, mas eu só quero repetir que eu não fui eleito para ser covarde. Eu sou vereador até quando o povo entender que eu seja. Quando o povo não entender mais que eu, de Mundinho, não merece um voto, não vote. Eleja outra pessoa. Agora, eu não fui eleito para ser covarde. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença da imprensa, acertando ou errando, criticando, elogiando. Eu quero agradecer a presença principalmente de vocês que estão aqui presentes nessa tarde, que é muito gratificante. Isso dá uma força enorme para se poder usar esse microfone, para poder falar para vocês. Eu quero agradecer a presença da guarda, que sempre está aqui, presidente do sindicato, que sempre acompanha essas sessões, e dizer a vocês que não deixem de vir para a Câmara. Venham para a Câmara. Olhe o trabalho de cada um, para que, quando for em outubro, vocês votem, mas votem coerente. E votem em quem está demonstrando que tem coragem de enfrentar os problemas.
Meu muito obrigado, uma boa tarde. Até a próxima sessão, no dia 29/3.